Estamos transmitindo agora pelo YouTube. Só voltar aqui a minha tela. Vou precisar ativar o compartilhamento de novo. Pronto. Agora vocês estão vendo aí a tela. Muito bom. Boa noite a todos. É um prazer estar recebendo aqui a Aldair Marti para nos trazer hoje a biografia da Collot d'Herbois. Eu vou passar em seguida a palavra para a Aldair, vou pedir que ela mesma se apresente, mas, querida, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, né? Eu sou Carlos Vilhena, sou um dos coordenadores. E um som. Tem um som de fundo aqui, só um minutinho. Só um minuto. Pronto, voltando. Pronto. De novo, vou ter que começar de novo, gente. Vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, eu sou Carlos Vilhena, eu sou um dos coordenadores da Trinos, e antes de eu passar a palavra para a Aldair, eu vou falar um pouquinho sobre essa iniciativa, né, que a Trinos tem, que é o E Por Falar em Biografia, que a cada mês traz a biografia de uma personalidade apresentada por um convidado ou um dos nossos alunos. Nós somos a quarta escola de formação biográfica do Brasil, ficamos aqui situados no Rio de Janeiro, né? E aqui está a equipe que conduz a Trinos, né? Sou eu aqui no início, a Mônica Mota, que está conosco aqui na sala também, a Alexandra Metrô, o Silvio Urbano, a Elisa Oliveira, que também está com a gente aqui acompanhando, Celine Nigri e a nossa mentora, a Mercedes Gama. Então, no finalzinho, eu falo um pouco mais sobre a Trinos e os próximos encontros que a gente terá nesse programa aqui da Por Falar em Biografia. Então, Aldair, vou passar a palavra para você. Você, por favor, siga aí se apresentando e nos trazendo a biografia da Collot, tá? Muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar hoje aqui apresentando a biografia de Collot. Eu sou Aldair Marti, eu sou aconselhadora biográfica formada pela Escola de Minas e tenho muita honra de minha formação, porque essa formação, ela trouxe, sim, um mundo maravilhoso para mim, em termos de conhecimento, em termos de autodesenvolvimento, e eu sou muito grata a todas as pessoas envolvidas nesse meu processo de formação. Então, como aconselhadora biográfica, eu tenho realmente essa gratidão a todos, e a todas as escolas também, porque o aprendizado, ele é num coletivo, não é só um que está ali nesse aprender e nesse trilhar. Eu sou arteterapeuta junguiana, com complementação em pintura terapêutica na metodologia Luz, Escuridão, Cor, de Liane Collot d'Herbois. Sou coach pela Adigo, estou na trilha da antroposofia há mais de 20 anos
entre idas e vindas, e estou nesse processo, e sou muito grata a todos os aprendizados, realmente, que eu adquiri ao longo desses anos. E eu gostaria de agradecer imensamente, além de eu estar aqui apresentando, tem uma pessoa da Trinos que fez assim toda a diferença nesse meu processo, que é a Alexandra Metrô. A Alexandra é uma pessoa que eu falo assim, um dos grandes encontros da minha vida. E se não fosse a Alexandra, eu não teria entrado para a formação em aconselhamento biográfico. Foi a partir de uma palestra de Alexandra que eu finalmente olhei para assim, é isso que eu quero para a minha vida. E também colou, está em minha vida por conta de Alexandra. Então, veja o quanto que a Alexandra faz parte, né, da trama da minha vida. Porque eu comecei a fazer um acompanhamento com ela e nesse dia eu sei perfeitamente o que aconteceu. Eu estava querendo pintar, fui para um estúdio de pintura, etc., aquarela, e a pessoa me colocou em frente a um papel e me colocou uma maçã do lado. E eu falei, não é isso que eu não quero reproduzir a maçã. E comentando com ela, eu falei assim, você conhece a Liane Collot-D'Herbois? Eu falei, não, não conheço. E aí as portas se abriram e eu comecei a estudar o processo, estudar Collot e entrei para a formação na Sagres. Então, sou grata a todos, muito obrigada também pela presença de todos que estão aqui e todos que virão, né, posteriormente para assistir no canal de YouTube da Trinos essa gravação. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Gostaria de saber, estão todos conseguindo ver minha tela? Sim. Tranquilo, né? Então, e por falar em biografia, Liane Collot-D'Herbois. Véus multicoloridos da alma, e eu falo que são grandes véus que se descortinam e que tem toda uma presença a nível anímico. Então, essa possibilidade desse colorido diferenciado, desse tocar a vida da gente numa transformação que é única, é ímpar. E eu espero que vocês se encantem com a história de Collot, com a vida de Collot, tanto quanto eu fui tocada, impactada e transformada. Eu sempre inicio com esse verso, porque é um verso que me traz muito disso tudo, desse grande fazer artístico, né? Então, vamos lá. Em dias longínquos, o espírito de tudo que é terreno foi ter com o espírito do céu. E foi assim que ele falou. Eu sei falar com o espírito humano, mas peço-te dar-me aquela língua pela qual o coração do mundo fala ao coração do homem. Foi então que o bondoso Espírito Celeste deu ao espírito terrestre a arte. Rudolf Steiner. E a arte realmente é uma grande ponte transformadora de grandes caminhos. E aqui, para a gente começar mesmo, eu trago 3 imagens de Collot para que vocês percebam esse rostinho, esse jeitinho dela. Então, uma percepção mesmo desse olhar para essa pessoa e começar a ter uma visão diferenciada. Então, eu apresento a vida de Collot. Bom, antes disso, a gente precisa entender o que estava acontecendo no mundo, se situar realmente na história política, social, enfim, tudo que estava acontecendo no ano em que Collot veio ao mundo. Então, é um momento histórico necessário. Então, a gente tem o destaque da Alemanha, a gente tem a Tríplice Aliança, a gente tem resistências e contestamentos, a gente tem também a outra tríplice que acaba, né, a Entente, Eduardo
Sétimo foi rei do, né, assim, do Reino Unido, da Irlanda, Convenção de Praga é assinada, tem expedição para a Antártida, e em 1907 o Steiner torna-se cada vez mais independente da sociedade teosófica, e isso também são grandes marcos na vida. Então, no ano em que Liane vem ao mundo, é assim que está mais ou menos configurado esse mundo, esse lugar, né, no qual ela vai habitar. E aí, eu convido vocês a darem uma olhadinha nesse mapa. Liane nasce aqui, ó, em Cornwall, quer dizer, é parte de Cornwall, em Camelford, pertinho de Tintagel. Então, vejam, ela está aqui, ó, nesse pedaço, e esse grande Oceano Atlântico, nessa grande costa. Aqui é o pedacinho final lá de baixo da Inglaterra. Para cima ainda tem mais terra dessa grande ilha e ela está aqui. E Cornwall sempre nos traz lembranças arturianas. Então, é nesse ambiente arturiano que Liane chega. É o local escolhido para que essa pessoa venha. E aqui, dois recortes, né, a respeito dessa encosta. Então, veja que não é assim somente a praia que chega, tem a praia também, mas grande parte são esses rochedos, onde essa água do mar bate com uma certa violência até. Tem algo muito vivo, tem algo muito vibrante nessa atmosfera no qual Liane nasce. E no inverno, tudo coberto com cristais de neve. Então, a gente tem uma panorâmica desse local onde Liane nasce. E aí eu faço essa pergunta, né? Quem foi essa mulher, essa individualidade, essa pessoa notável, emblemática e até mesmo de vanguarda? Porque realmente foi com tanta peculiaridade, né, essa vida e com tanta riqueza de produção em pastéis, afrescos, aquarelas, enfim, tantos ensinamentos, né, a respeito da arte e a arte unida com um grande propósito terapêutico. Ela nasceu em 17 de dezembro de 1907, na cinzenta Inglaterra. Filha de uma mãe escocesa, né, a Elizabeth Somerville, e um pai francês, René Marie Philippe Eugène Collot d'Herbois. Ela foi uma criança muito solitária, que passou horas e horas e horas sozinha nessa atmosfera sempre mutável, né? E essa natureza da região é uma natureza em que Steiner considera, né, que realmente tem toda essa colaboração. Por ele conhecer arturianamente, por ele ter essa noção, Liane chega depois, né? Mas é tudo muito propício para o grande trabalho que esta mulher vai desenvolver. Bom, aqui começamos a vida dela, né? Nasce em Camelford, Inglaterra. Ela nasce prematura, de 8 meses. Ela não foi uma criança desejada por seus pais, foi uma criança que passou por muitas agressões e violências, né, enquanto pequenina. Os pais eram distantes, frios, não ligavam muito para ela. Ela morava com a avó materna e os pais moravam numa outra localidade, em Chelsea. E ela raramente visitava esses pais. Então, ela teve uma vida ali com essa avó, a avó com seus afazeres e ela sozinha, uma criança numa vila com uma avó e sem ter outras pessoas por perto que pudessem acompanhar, né? E ela passa horas e horas andando por esses penhascos que eu até mostrei para vocês, e ela está sempre muito envolta nessa atmosfera local. E como é uma criança muito sensível, ela tem uma percepção, ela tem uma sensação, um sentimento, e ela se abre, né, para esta atmosfera. Aos 5 anos, ela tem uma experiência muito diferente, né?
ela fala eu pela primeira vez. E pela primeira vez ela se sente separada daquele grande ambiente, porque até então ela se dizia como parte do ambiente. E ali há um grande nascer dessa pessoa aos 5 anos. E ela relata que se sentiu banida de seu mundo, daquele mundo etérico ao qual ela fazia parte, e vivenciou um profundo sentimento de solidão e vazio. E, para completar essa sensação, aos 6 anos, ela sai da casa da avó, porque seus pais decidem morar na Austrália, o pai resolveu que ia plantar laranjas, enfim. E isso foi um grande impacto para ela. Por quê? Ela não estava acostumada a ter contato com esses pais. A relação desses pais não era uma relação boa, saudável, propícia para o crescimento dela. E eles viviam um casamento muito instável, além de todas essas brigas, enfim. E o pai tinha uma relação muito de imposição e de agressão. Existe um relato em que ela nos coloca que ela foi empurrada de uma escada, o pai a vendeu para um chinês da lavanderia, e ela ficou um tempo fora, inclusive dessa casa dos pais. Então, vejam que esse início de vida de Collor não foi nada fácil, né? Então, agressão física, desentendimentos e por aí vai. Aos 7 anos, a mãe a leva de volta para a casa da avó e esses pais se separam, mas ela também não tem grandes contatos com essa mãe. Ela continua, quer dizer, voltou, né, a morar com essa avó. E, claro, tendo em vista esse ambiente no qual ela veio e ela morou, presenciou, né, são muitas adversidades. E ela teve muitos ataques de raiva. Então, desde cedo, Liane tem uma tendência a esse temperamento mais expressivo, mais colérico, mais agressivo. E aqui, só para que vocês tenham uma ideia, olha onde está Cornualha, onde ela nasceu e morava com a avó, né? E Chelsea, onde os pais moravam, né, na época dela pequenininha. Então, claro, isso aqui 4 horas de carro, né? É um mapa mais recente, obviamente, mas veja que mesmo para os dias atuais, 4 horas de distância é uma coisa bem considerável. Então, só para que vocês tenham uma noção geográfica, né, da coisa. Bom, o que a gente tem aqui? A partir, né, do segundo setênio, aos 8 anos, ela fica muito doente. Isso é um fato muito interessante. A vida de Liane é permeada por doenças. Ela sempre tem questões que abalam seu corpo físico. Ela ficou muito doente aos 8 e ela é dada como morta por 3 dias. Ficou realmente, né, dada realmente como morta, médicos já desenganaram, chamaram um padre para fazer extremoção, aquelas coisas todas, e aí nesse 3º dia ela deu sinais de vida. Então vejam que algo acontece, esse corpo adoece, mas depois de um determinado tempo, esse corpo se reanima e ela tem uma transformação física, que é o que a bibliografia nos diz. A gente não tem como comprovar com fotos, com nada, mas, de acordo com a literatura, Liane tinha o cabelo avermelhado, mais cacheado, e com esse grande temperamento, e quando ela retorna dessa doença, ela já volta com um cabelo escuro e liso. Enfim, o relato que ela fala foi difícil entrar novamente em meu corpo, foi muito doloroso. Então, imaginem para essa criança que já tinha passado por tantas coisas, ter essa doença, ter essa sensação de não estar mais naquele corpo, voltar para esse corpo. E aí tem esse caso da mudança física de temperamento após esse acontecimento, né? Essa questão do desenvolvimento de compaixão e simpatia, a gente olha assim com muita ternura, né? Porque
não necessariamente ela não mudou da água para o vinho. O temperamento estava ali, a expressão dela estava ali, mas do jeito que era antes, teve realmente uma melhora. Então, ela passou por essa experiência, né, quase que iniciática, sozinha. Aos 9, algo muito importante acontece na vida dela. Ela vai passar férias com a mãe dela em Trebarwith. E lá é uma praia que não é penhasco, é uma praia mesmo, assim, tipo que a gente, né, tem mais na ideia. E ela vê um artista pintando na rua. E ela fica horas observando esse artista. E ela faz de palitinhos e de gravetinhos pincéis para si mesma. E ela já começa a ter essa aproximação com a arte, ela se encanta e começa a sua trajetória a partir daí, com essa experiência, né, nessa praia. Aos 11, vejam, 2 anos, né, em termos de ter passado pela experiência, ter construído os próprios pincéis, ela vende seus quadros e compra materiais melhores. Então, é uma pessoa que já tinha esse tino também, né, de uma produção para investir em coisas melhores, para que essa produção fique melhor ainda. Então, Liane já estava ali, né, com esse desejo da pintura e da arte. E pintar deu a ela esse desejo de viver e uma estabilidade para estar centrada. Porque essa produção artística traz realmente um centramento, traz um momento meditativo, traz essa oportunidade de um contato maior e de um controle também maior, né? E ela fala, pintar me manteve viva, passando por várias questões. Aos 12, ela vai para o internato e sai da casa de sua avó, e aos 13, ela entra nessa escola que é o Sir James Smith Grammar School. E aí ela teve contato com música, se interessou pelos diálogos de Platão e pela literatura budista. Então, veja que são vários interesses e que juntos vão compor um conteúdo bem mais sólido para ela. Aqui também um mapinha, só para vocês terem noção, né, da onde ela estava e esse período de férias, né, esse deslocamento aqui para onde ela foi, onde teve esse contato com o pintor que estava na rua. Bom, 15 anos, morou um tempo com a mãe, o padrasto, aos 17 inicia estudos de pintura na Central School of Arts and Crafts, em Birmingham. E aí ela fala, verbaliza, pela primeira vez na minha vida eu estava com pessoas como eu. Então aqui ela encontrou a tribo dela, encontrou pessoas que tinham o mesmo desejo, o mesmo sonho, estavam interessadas nesse assunto. E seus trabalhos são trabalhos belos, são trabalhos bons, e ela foi muito elogiada, são trabalhos assim, bem apreciados, e ela fez um progresso muito rápido. Aos 20, ela apresenta sua tese, né, de formação com o título A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Ganha um diploma, ganha uma bolsa de estudos no Museu Britânico. Então, veja que assim, ela não saiu do caminho e evoluiu nesse caminho. Aos 21, lança ao mundo uma pergunta de profunda importância. E a gente sabe, né, que em todos esses processos, as perguntas elas são muito importantes. Ela questionava sobre até que ponto essa observação e consideração de pinturas e produções, né, de seus alunos poderiam proporcionar conhecimentos e direcionamentos sobre temperamentos e as tendências às doenças. Então, aqui, com 21, Liane já tem um vislumbre de que essa arte pode ser também trabalhada de uma forma plural, de uma forma terapêutica, não apenas a arte pela arte. Aqui também para vocês terem uma noção do quanto ela foi se distanciando em suas experiências de vida, tem esse caminho já sendo percorrido. Bem, aos 21, em uma das palestras, né, sobre budismo, ela conhece o padre Oliver Matthews, da comunidade de cristãos. E aqui é algo, assim, muito importante na vida dela. Por quê? Porque ele indica para ela o livro Conhecimento dos Mundos Superiores de Steiner, porque até então ela não conhecia Steiner. E aqui ela já começa a
perceber que tem algo mais que pode ser feito e um estudo diferenciado. E depois, por intermédio de um professor, que é o senhor Frank Collins, ela entrou em contato com o Fried Goiter, professor de pedagogia curativa. Aqui o nome pedagogia curativa é como a gente expressa essa possibilidade de uma pedagogia diferenciada, em que é trabalhado o indivíduo em suas potências e promovendo atividades que possam colaborar com essa transformação, com esse desabrochar, né, dessa pessoa. E ela analisa pela primeira vez uma produção de seus alunos. E ela está se baseando já em Steiner, a partir das leituras, que ela não parou só, né, no conhecimento dos mundos superiores. Ela tem uma curiosidade, ela tem um desejo de ir mais fundo e de realmente estar mais presente, mais atualizada com seus estudos. Então, aqui a gente já tem essas pistas, né, de sua busca e de sua tendência no desejo de não apenas ajudar as pessoas, mas nesse processo importante da arte com o viés terapêutico. Bem, 23, ela se oferece para trabalhar na Sunfield Children's Home, em Sally Oak, perto de Birmingham. Então, ela está lá longe, né, do mesmo jeito. 24, trabalha realmente com a pedagogia curativa e ela convida, né, seus colegas a trabalharem na instituição. E eles liam a filosofia da liberdade, então tem um ritmo de estudo, e ela também começa a ler a teoria das cores de Goethe. Isso é muito importante, é um turning point também na vida dela, né? É uma virada de chave, porque ali ela começa a unir saberes com as suas próprias reflexões. Liane tem questões de autoritarismo, né, com Fried Goiter, como já tinha com o pai. Então, esse masculino na vida dela, em relação a um autoritarismo, ela tem realmente um comportamento um pouco mais, assim, quente, né? E ele não permitia que Liane trabalhasse com esse viés, né, terapêutico com as crianças. Era arte para fazer arte e ponto. E isso incomodava muito Liane, porque ela sabia que podia ir além. Mas como ela gostava muito das crianças e se sentia ligada, ela não desistiu desse trabalho, mesmo tendo questões. Aos 24, outra virada de chave na vida de Eliane. Ela conhece a doutora Ita Wegman. E a doutora Ita Wegman é médica de Allenheim e é a mais próxima colaboradora de Steiner na área médica, né? Ela dirigia esse centro médico da Escola da Ciência Espiritual e o Centro de Educação Curativa em Dorn, na Suíça. E aqui uma frase de Liane. Eu me lembro que fiquei profundamente impressionada com Ita, apesar de não ter a menor ideia do que nela havia me impactado. Eu nunca havia conhecido uma pessoa com tal presença calorosa. Então, veja que foi um grande encontro na vida de Colô. 25 anos, Liane conhece Hilma Walter. A Hilma vai para a Inglaterra por sugestão da doutora Ita Wegman. A doutora Ita Wegman foi, assim, o contato, né, de todos e foi tentando formatar um belo grupo que pudesse vir a colaborar realmente nesse complementar a medicina. E a Ilma ajuda a Liane em vários aspectos. Troca, leitura, tradução, ponderação e por aí vai. Liane compartilha com Ilma um sonho, né, de tornar a pintura terapêutica uma realidade. Então, veja, ela fez questionamento lá atrás, ela tem um desejo aqui, mas ela não passou isso realmente para o mundo até esse momento. E a Ilma fala, né, Liane, sobre as expectativas de Steiner em relação ao efeito terapêutico das cores. E então a gente já sabe que tem uma base maior aí, né? Enfim, é uma tarefa para o futuro, né? Como Steiner já colocava, e Liane vai fazer parte desse grande futuro. Aos 25 anos, Liane se torna membro da Sociedade Antroposófica. Aos 26, participa da inauguração da Sunfield in Plant. E a relação com Ita Wegman se intensifica. E a doutora Ita Wegman começa a organizar exposições do trabalho do Colô, porque a doutora Ita Wegman fica muito impactada com o estilo, com a colocação das cores, com a construção, né, de toda essa arte, porque a doutora Ita já estava enxergando esse potencial curativo. Então, ela fez de um tudo para auxiliar Colô na exposição.
quer dizer, nas exposições, que foram várias. Aos 26, a Liane tem uma experiência espiritual muito profunda, de novo, por conta de uma doença. Eu pontuei aqui, e vou pontuar adiante, as doenças mais graves. A gente não tem noção de que doença era, mas a gente já sabia que o corpo de Liane já era um corpo debilitado. E ao longo de sua trajetória, ela sempre estava adoentada, mas um adoentado que estava, ok, dava para levar. Mas em determinados pontos, essa manifestação da doença, ela pega um pouco mais pesada, um pouco mais profunda. E aqui ela diz que passa pela experiência de substância diesel-sofia, quer dizer, é algo muito além, é como uma experiência mesmo, né, de uma visualização outra. E ela diz, um espírito divino composto de luz, escuridão e cor. Então, algo que tocou muito sua alma, algo que tocou bastante em termos dela também se nortear para dar continuidade ao seu trabalho. Aos 28, ela recebe mais um convite da doutora Ida Wegman para ir para o Instituto Terapêutico na Suíça. Então, veja que, quando Liane começa a fazer essas grandes viagens, seu local de origem fica aqui, e ela ganha o mundo, ela vai para outros lugares. Em 1935, temos a crise na Sociedade Antroposófica e a doutora Ida Wegman é destituída de seu cargo. Aos 29 anos, Liane vai para a Ascona, né, com uma amiga, a Ivone, que é enfermeira. E elas trabalham numa pequena clínica, que é quase que uma filial, né, do centro da doutora Ida Wegman. E também, Liane, mais uma vez, tem a saúde debilitada. Vai se recuperando porque ela percebe que o trabalho que ela desenvolve traz substância curativa para seu próprio corpo, para sua própria recuperação. Então, a partir do momento que ela trabalha com os pacientes, ela ajuda no processo desses pacientes e também é beneficiada, né, curativamente. Ela também tem uma preocupação muito grande na produção das tintas, então ela começa a produzir tintas vegetais com o que é possível, né? E, a partir daqui, também, ela é convidada a dar várias palestras, aulas e exposições. Também aprende alemão com a doutora Ita. Aqui temos, né, Liane produzindo tintas, então veja que é um trabalho assim, bem árduo, né, coisas mais pesadas, mas ela está ali imbuída, né, dessa missão. E aqui Liane com alunos, né, da escola no qual ela deu aula. Aos 30 anos, Liane e Ivone vão para a Inglaterra, né, por conta de uma enfermidade do padrasto. Planejou abrir um instituto antroposófico curativo, mas não deu certo, então, mais uma tentativa que não foi, né, e mesmo tendo a recomendação da doutora Ida Wegman, nada acontece. E aí, a Liane decide se mudar durante um tempo para Paris. E ali fica e trabalha, né, enfim, dá continuidade ao seu trabalho. Ela conhece, né, Valentine, que é uma enfermeira Vala. Vala é uma precursora da Veleda, né? A gente, assim, bem raso falando assim, né? Temos medicamentos, né, promovidos e produzidos através de substâncias que não são prejudiciais ao corpo, enfim, com a natureza envolvida. E, enfim, Liane volta ao trabalho da pedagogia terapêutica. Então, veja que nesses anos de 30, 32, 33, ela está fazendo um retorno a essa pedagogia terapêutica e ela começa a se reorientar através de estudos, leituras e experiências, né, pelas quais ela passa. Aos 31, ela conhece Carl Koenig, que é pediatra e pedagogo curativo. E, em 39, a guerra começa e Liane está com 32 anos. 33, ela volta para Londres, depois volta para Paris, depois ela vai trabalhando, a doutora Ida Wegman faz um pedido a Liane de pintar a capela de Brissago, onde, né, seriam colocadas as suas cinzas e de outros amigos também, que fazem parte da Sociedade Antroposófica. A saúde de Liane está debilitada novamente, Ida Wegman, Liane e Ilma vão para Ascona. E lá fica por 3 anos, bem próxima de doutora Ida Wegman. Então, ela acompanha bem de perto todo o trabalho que é desenvolvido no hospital, ela acompanha esses pacientes e traz a colaboração da complementação do uso da arte no processo
curativo desses pacientes. Bem, doutora Rita Wegman pede para que ela desenhe, né, um esboço de pinturas da Capela de La Motta. Doutora Rita Wegman fica muito satisfeita com o resultado. Aqui sempre a doutora Rita Wegman lança desafios, né, para a Liane. E Liane consegue dar conta, né, desses pedidos e faz de uma forma brilhante. Ela participa de inúmeras conferências sobre Parsifal, que é um dos temas que ela versa bastante. Aos 35, ela participa das últimas conferências preferidas pela doutora Rita Wegman. E aos 36, Liane chora a morte da doutora Rita Wegman, né, no ano de 43. E tem um baque também, né, em sua performance e em termos da saúde, né, do corpo físico. E também ela perde uma grande amiga, que é a Elizabeth Reed. Então, ela fica muito debilitada pela partida dessas duas amigas. Aos 39 anos, Liane se muda para a Holanda. E aqui é onde tudo, assim, eu falo, tudo começa a acontecer de uma forma outra e muito mais intensa. Holanda é o segundo lar, realmente, de Liane. E também aos 39, ela se casa com o William Frederick Berman, que é músico. Ela precisava muito de um visto, né, para poder ser uma cidadã holandesa, e esse casamento durou apenas 9 meses, e ela conseguiu sua cidadania. Aqui é a capela, né, que a doutora Rita Wegman pediu para que Liane, né, pintasse um afresco, onde as cinzas seriam colocadas. Aqui por dentro dessa capela, para que vocês tenham uma ideia da dimensão da produção. Então, veja, Liane, que não era uma pessoa grande, não era alta, não era robusta de corpo físico, mas dava conta dessa pintura, dessa produção tão grande, tão bela, tão bonita nesse sentido, não apenas de uma arte pela arte ou pela estética, mas sim pela delicadeza de movimentos, pelo conteúdo e pela expressão que a gente consegue visualizar. Bem, aos 44 anos, Liane inicia uma parceria fundamental na história de sua vida. Então, aqui, um outro grande encontro em sua vida. E essa relação foi uma relação que durou mais de 30 anos com Francine Van Davelar. Francine, na minha opinião, foi um ser de tamanha generosidade, de tamanho amor, de tamanha sororidade. Por quê? Porque Francine era muito talentosa, tinha uma carreira brilhante, e esse brilhantismo, com certeza, a levaria a produções outras, a eventos maravilhosos, a uma grandeza, né? Assim, e ela abre mão de tudo para auxiliar Collot. Ela abriu mão de seu crescimento, ela abriu mão de sua arte, ela abriu mão de sua própria produção. E isso tudo porque ela enxergou a grandiosidade do trabalho e da missão de Liane Collot-D'Herbois. E isso é algo assim muito bonito de se ver, né? O quanto existe nessa humanidade o reconhecimento do talento do outro e essa importância futura, né, desse talento para ser desenvolvido. Então, a Francine diz, eu considero o talento de Collot e seu trabalho para a humanidade muito mais importante que o meu. E por isso eu decidi cuidar da casa e organizar tudo para que Liane, né, possa trabalhar e produzir com tranquilidade. Então, Liane não tinha preocupação, né, se ia ter que fazer compra de supermercado, ia ter que limpar, varrer, passar, a organização financeira, etc. Liane vivia para a sua produção, para o seu trabalho, para o desenvolvimento dessa grande metodologia que ela vai postular. Liane pintava maravilhosamente e não assinava os quadros. É uma coisa muito interessante, não há assinatura de Liane, porque ela falava que os quadros não pertenciam a ela. Ela, na verdade, era uma responsabilidade, né, pela pintura, porque ela falava que era algo muito mais espiritualizado.
Enfim, nesse tempo aqui, né, dos 44, 45, a mãe de Eliane e seu padrasto passam a viver com elas, né, com ela e Francine. Aos 46, a mãe de Eliane falece e seu padrasto retorna à Inglaterra. E aqui, eu fiz uma viagem recentemente, né, à Holanda para fazer uma pesquisa um pouquinho mais profunda, mesmo sabendo da restrição mesmo, né, de informação a respeito da vida da Liane. Aí eu trouxe aqui uma fotinho, né, do meu passaporte para a biblioteca, e que sim, existe uma pasta Liane Collot d'Herbois. Isso é muito importante, gente, porque é um grande registro da importância dessa pessoa e como que na Holanda eles fizeram, né, todo um recorte, né, de jornais mostrando as atividades de Liane num determinado período, que é um período mais ou menos de 48 a 52, que há uma intensidade, né, de exposições, de apresentações, de cursos, enfim, grandes vernissagens e por aí vai. Então, aqui eu coletei e coloquei isso como ilustração para vocês, tá? Então, aqui eu dei um close para que vocês pudessem já perceber nesse flyer uma produção de Liane, né? Possivelmente aqui está no carvão, porque quando eu peguei estava em preto e branco, então acredito que tenha sido assim. Mas, enfim, toda essa presença já nessa produção aqui. Aqui outros, né, em que a gente percebe que coisas estão acontecendo, que Liane tinha um lugar naquela sociedade, não apenas no artístico, mas que as pessoas entendiam que ela fazia algo muito mais do que arte. Aqui também, então, aqui uma vernissagem, né? Então, ela trabalha com pastel, então, todas as obras, né? Aquarela e pastel, principalmente isso aqui em 1950. Bom, Liane continua suas pesquisas, né, na fundamentação de sua metodologia em relação a essa atividade de luz, escuridão e cor, que vai ser uma teoria diferente do que nos foi colocado por Newton, Goethe e o próprio Steiner, né? Enfim, porque a Liane faz um link com a constituição trimembrada do ser humano, né? Então, como a gente tem corpo, alma, espírito, a gente tem um pensar, um sentir e um querer, a gente vai ter luz, escuridão e cor. Liane pinta e vive de seu trabalho, o que é uma glória, né? Enfim, é uma pessoa viver de sua arte. E ela recebe várias encomendas de afrescos e quadros grandes. Então, aqui dá para sentir também, né? Sobe, né? Em andaimes meio que feitos ali, pinta, né? Uma parede inteira, pinta tetos. Então, é algo muito, assim, eu faço, poxa, enorme, né? Para uma pessoinha desse tamanhinho ali, né? Enfim, aqui mais alto ainda, e a gente vê a carinha de satisfação, né, dela pintando, tão muito presente, muito, enfim, inserida realmente nesse contexto e nessa missão. Bom, Liane segue ministrando aulas, né, para pequenos grupos de artistas, porque aí já muda um pouquinho o andar dessa carruagem, né? Agora, existem pessoas interessadas nesse estilo, nesse jeito de pintura e nessa fala a partir das produções. E aos 54 anos, Liane é convidada a ministrar aulas para um pequeno grupo de pessoas que desejam aprender a pintar a partir das leis que regem a luz e a escuridão. Ainda não estava nada assim tão formatado, mas já existia. A Liane já estava, né, com os tópicos ali organizados e, principalmente, a atuação. E esse grupo é batizado de magenta. E magenta, gente, é a primeira cor que é trabalhada na metodologia luz, cor e escuridão. Aos 57 anos, Liane viaja para os Estados Unidos várias vezes. E ela foi convidada, né, por Anne para realizar oficinas de pintura e pintar murais. Então, veja, mais um deslocamento, é uma pessoa que tem essa movimentação, né, em sua vida e leva a metodologia e leva a arte. Mas somente mais tarde, Eliane focou o seu trabalho na pintura terapêutica mesmo, com o nome, tudo mais organizado. Aos 61,
o Grupo Magenta tem seu reconhecimento na comunidade artística, porque vários artistas começaram a participar, médicos começaram a participar. Então, foi um interesse de vários nichos, né? De várias profissões, vamos colocar assim, nesse sentido. Por quê? Porque as pessoas começaram a perceber que, ao pintar, elas já estavam se beneficiando desse trabalho, dessa argumentação, dessa fala e de todo eu falo de que é um protocolo, de todo um protocolo para se iniciar esse tipo de pintura em pastel a seco, em carvão, em molhado no molhado e em velado. Aqui, aos 69 anos, a clínica de Arnoldstein pediu a Liane que escrevesse suas memórias de Ita Wegemann, e esse trabalho foi publicado só após 89. E aqui uma imagem, né, de Liane pintando. Então, veja que tem toda uma compenetração, não precisa nem de muito, precisa desse espaço e dessa vontade. Aos 73, o primeiro volume do livro Cor é publicado, porque antes era tudo manuscrito, anotação de aula de um, de outro, depois foi compilado, né? E teve, gente, o prefácio da doutora Margaret Haustica, que é uma pessoa muito importante nas terapêuticas com a arte, né? E essa compilação foi feita por Francine nas aulas do Grupo Magenta. Com Collot, temos a inclusão da escuridão como elemento de impulso para o movimento, sendo a força criativa original. Então, Liane não vê escuridão nem como sombra e nem como algo a se temer, e sim como uma substância criativa, produtiva, necessária e originalmente fértil, que faz toda a diferença com esse trabalho da luz para que a cor surja. A luz é o elemento do conhecimento supremo, aqui de uma forma poética, né? Porque essa luz que é certeira é permeada e trabalhada junto com essa escuridão para que algo, para que esse terceiro elemento chegue e faça toda essa transformação. Bom, esse livro, Cor, né, é um marco, né, na sua aplicação na arte, e ele já começa a nos dar, né, um caminho, né, de um conceito espiritual, né, futuro, em que a luz, a escuridão e a cor se complementam para a grande evolução. Aos 74 anos, a segunda parte do livro Cor é publicada. Então, ela fala a respeito da escuridão, que é algo super necessário, que é a substância de transformação. Então, a gente não conseguiria desenvolver ou apoiar o ego aqui no sentido de ser trabalhado para que esse eu realmente, né, possa ser colocado em seu devido lugar. Aqui, a capa da primeira página do livro, e aqui quando a gente tem realmente essa publicação completa da segunda parte. Aos 76, Francine faz a passagem. Então, mais um acontecimento difícil na vida de Collot. E, mais uma vez, ela adoece. E ela superou essa partida com o seu trabalho, com sua arte, e que continuou ainda por mais 15 anos. Por motivo de doença, né, Liane quase não mais viajava, mas continuava a pintar e produzir suas obras, nunca teve desistência nisso. Aos 78, acontece o primeiro pedido para a organização da formação em pintura terapêutica, feito por Paul e Josina Hudson. E isso aqui foi também um super marco na vida de Liane. Ela inicia um movimento de formação de terapeutas. Então, aqui a gente tem consagrado esse início do uso da arte na proposta terapêutica, na proposta feita por Liane. E aos 81 anos, a de Liane, né, a Emerald Foundation é fundada em Haia, na Holanda, e aí nós temos, sim, pintura terapêutica de Liane Collot-D'Herbois. Aos 81 anos, Luz, Escuridão e Cor na Pintura Terapêutica é publicado. Aqui também a gente tem, de primeira mão, os compilados e, finalmente, essa publicação. E aqui a gente tem duas capas, né? A mais antiguinha, né? Light, Darkness and Color in Painting Therapy,
e aqui a outra é bem mais atrativa, enfim, mas é a grande produção. Aqui é onde a gente bebe desse conhecimento maravilhoso da obra de Colombo. E aqui, né, nessa viagem, eu pude ir lá na Emerald Foundation. A gente teve, infelizmente, né, ao longo da pandemia, a Emerald fechou suas portas, não reabriu. Josine estava com uma questão de saúde muitíssimo delicada, e ela veio a cruzar o portal também, então ela faleceu logo após a pandemia, quer dizer, mais recente, e o Paul não reabriu as portas. Então, toda a formação que era, né, possível de ser realizada na Holanda, a gente não está tendo, pelo menos até hoje, né? Até o dia de hoje, o Paul não reabriu suas portas. Mas a Emeralda ainda está lá. E, assim, eu tenho assim, um pensamento muito positivo para que ele volte a abrir as portas, porque realmente é um trabalho muito maravilhoso desenvolvido lá. Bom, gradualmente, Liane foi perdendo a audição, mais problemas, né, de saúde, questões alimentares, perda de peso, foi ficando muito fraquinha, né? Esse corpo físico já realmente já estava dando sinais de que não estava mais aguentando, né, aquele trabalho tão intenso que ela desenvolvia. Mas ela, mesmo assim, adorava receber visitas, ficava alegre em contar histórias. E incrível, Liane, pela literatura, Liane tem um senso de humor. É ácida, cítrica, colérica, mas tem um bom senso de humor. E sempre lidando com os outros, até com uma certa ironia, e chamando de querida, né? Aquele darling bem, né, inglesado dela, né? Mas era uma pessoa muito viva em termos desse espírito que está ali, né? Nessa experiência terrena. E uma coisa que eu acho assim bem interessante, até que a Gorete falou na última apresentação, né, para falar em biografia, que para mostrar um biografado, a gente sempre fala assim, nossa, mas os grandes feitos desse biografado. Mas a gente tem que lembrar que esse biografado é uma pessoa, é uma individualidade, é um indivíduo, e essa pessoa, ela tem, sei lá, seus costumes, né, suas manias, enfim, é gente como a gente, né? E aí, Liane fumava charutos. Tinha realmente um ponto, né, de trazer essa mulher aqui para a Terra. Por quê? A gente está fazendo o quê? Uma passagem aqui nesse planeta, nesse corpo físico. Então, gostava de comer olho de peixe. Gente, um negócio super, né? A gente fala, pô, que esquisito que é isso. Mas e daí? Tem gente que gosta de hambúrguer, tem gente que gosta, sei lá, de comer caviar, tem gente que gosta de beber Coca-Cola. Ela gostava de olho de peixe, fumava o charutinho dela ali de boas. Então, tem uma humanidade, essa coisa, ascensionei por conta de todas essas pinturas divinas e maravilhosas. Não, ela estava ali bem batalhando por uma vida, sim, uma vida nesse corpo, que esse corpo que pudesse promover mais produções e mais coisas, né? Em termos desse humano que estava ali. Bem, aos 88, ela conhece a Tetacina. E essa pessoa é que a acompanha até o seu último dia. Tetazina deu todo um cuidado, né, a Liane em relação à sua saúde debilitada e, enfim. Mas mesmo assim, debilitada, o corpo enfraquecido, aos 89 ela ainda viajou a Paris. E aos 90 ainda foi ao Goetheanum para estar presente em uma exposição de seus trabalhos. E aos 91, uma aluna realiza uma exposição de suas obras e o tema é um tema que Liane gosta muito, né? Que são os motivos angélicos e os motivos dos evangelhos. Liane tem uma religiosidade muito forte. Essa espiritualidade permeou sua vida, permeou seu caminho, permeou sua obra. E, enfim, ela expressava isso de uma forma muito bela e muito intensa, né? E aos 91 ela já estava tão debilitada que não conseguia mais segurar os pincéis, que na verdade não conseguia mais ficar em pé e não conseguia mais ter mobilidade. E para ela pintar
esses pincéis são amarrados, né, em cabos de vassoura, bambus, etc. Então, ela está reclinada ou deitada e, mesmo assim, consegue fazer pinturas. E, na manhã de 17 de setembro de 99, Liane cruza o umbral, aos 91 anos. E a gente, assim, eu sempre me emociono muito, né, porque todo biografado tem um significado muito importante na vida da gente, né? E que recado Liane deixa para a gente, né? Essa obra, essa vida, o que que diz, né? O que que nos toca? Aqui, eu coloquei que as cinzas foram depositadas em Driebergen, na Holanda. Tem muita fala a respeito de cinza, se foi enterrado, se não foi, mas eu acredito que sim, porque nenhuma literatura diz, mas a gente tem essa imagem aqui, que é tipo uma lápide, né, pequenina, da Liane, nesse local, lá na Holanda, e acredito eu que a urna dela esteja realmente depositada aqui nesse local. Se está ou se não está, a gente não tem certeza e as pessoas não falam, ninguém diz nada, ninguém viu, ninguém sabe, mas tem aqui uma lápide, tem aqui um algo dizendo que ali tem algum pertence dessa pessoa que viveu aqui nesse mundo, nessa terra, né? Nesse período de vida. E aqui eu vou mostrar algumas imagens para vocês de Liane, né? Essa primeira imagem aqui é até a imagem do flyer, é uma imagem muito bela, né? Dela ali toda ajeitadinha, subiu na cadeira para poder pintar, está bem jovem aqui, né? Pintando um afresco. Então veja essa pessoa tão compenetrada, tão presente no que está fazendo. A segunda imagem, a gente tem a Liane, a Francine, que está aqui, né, nesse cantinho aqui, e o casal Rauschka, né, em Alsácia. Então, Liane tem, assim, vários contatos, né? Então, tem uma socialização muito interessante. Aqui, Liane e Francine em Londres. Aqui a imagem é horrorosa, a gente não tem outra imagem, né? Aqui é o que temos para hoje, né? Literalmente, da doutora Ita Wegemann e a Liane em Arlesheim. E aqui a gente vê, né, toda essa estrutura, né, da doutora Ita, uma foto assim bem viva, e Liane ali, né, então absorvendo, né, tendo essa experiência maravilhosa de todo um aprendizado com a doutora Ita Wegemann. Aí aqui a gente já tem, né, outras imagens de Liane, nesse envelhecer da Liane, o trabalho, né? Enfim, as pinturas que sempre estiveram ali presentes, então todo esse arsenal de pincéis, de tintas e vasilhames, essa alegria, né, de viver a partir dessa arte. E aqui a gente tem o rostinho dela, né? Mesmo bem senhorinha, mas dá para ver nesse olhar, esse sorriso, essa presença, quer dizer, a idade. E apesar de todos esses processos, né, de adoecimento, não tiraram realmente esse brilho no olhar, né, de Liane, até então. Aí aqui vamos ver uma sequência, aí dá para ver nessa carinha, né, bem, estou aqui presente, tem essa vitalidade. Aqui a gente já percebe uma quedinha maior nesse semblante, mas ela está ali, eu falo assim, na pose, né, no salto, porque isso é ela, essa presença, essa pessoa com essa postura e imbuída dessa missão nessa atmosfera. E aqui uma foto de Liane dando uma palestra. Então veja, ali também tão presente, nessa fala, estando realmente inteira nesse processo. E a Liane dizia com muita humildade, eu só comecei, meus queridos, vocês vão ter que continuar. Isso é muito importante, porque ela não pegou o seu método para si, é meu e pronto. Ela entregou para o mundo, para as pessoas que realmente têm esse interesse, têm essa vontade desse mergulho. E os continuadores de sua obra se deparam com um imenso e rico patrimônio, e eles estão encarregados de cuidar e desenvolver ainda mais essa belíssima e importante obra. Então, aqui uma ponderação minha, né, que apesar, né, de
desse caminho traçado, né, de conquistas, atuação, até das forças contrárias, das forças adversas, né, a questão física de estar sempre muito debilitada com facilidade, perdas e perdas e perdas, provações, provocações, Liane não sucumbe. Então, acho que o grande, se eu pudesse falar assim, o que de Liane fica muito marcado para mim, é uma força incrível de estar presente e não desistir. Então, essa não desistência me inspira muito, né? E apesar, né, de toda a tentativa, desde novinha, dessa colocação da arte como uma complementação na terapêutica, quer dizer, isso veio bem mais tarde, ela sabia desse potencial, ela nunca desacreditou, ela nunca duvidou. A questão toda ela lançou uma pergunta para si mesma, mas o mundo precisava fazer essa pergunta. As pessoas precisavam estar preparadas para uma boa resposta. Para termos uma resposta, precisamos de uma boa pergunta. E ela sabia que tinha que esperar. E o momento chegou. E aqui uma fala de Liane. Apesar de falarmos de muitas cores, dando-lhe nomes diferentes, você deve pensar na cor como uma substância, uma grande substância cósmica, que está incessantemente em movimento, e cujos movimentos são devido à infinita variedade de interações entre luz e escuridão. Em nós, a luz da consciência e a escuridão da substância se encontram e interagem de muitas maneiras. E entre esses dois polos existe um mundo multicolorido da alma. Por isso que eu coloquei o título, né, dessa questão dos véus multicoloridos, porque eles existem sim na vida de todos nós. E cabe a nós mesmos, né, no nosso próprio processo, descortinarmos, né, na consciência, no autodesenvolvimento, no autoconhecimento, na autoeducação. Não necessariamente não precisa todo mundo ser artista, mas é um alimento outro, né, que chega para a gente. E aqui eu vou apresentar algumas poucas pranchas, né, de Liane, para que vocês se encantem, como eu também fico muito encantada, né, com sua obra. Aqui são obras artísticas, não são obras terapêuticas, na metodologia da terapêutica, mas é claro, na metodologia, a gente respeita as qualidades, inclusive anímicas, das cores. Então, cada cor tem uma assinatura, um comportamento. E Liane utiliza isso, mesmo artisticamente. E ela tem uma série de produções assim que são sobre rosas, que realmente ela gostava muito. Então, vejam, todas essas nuances, os véus, a cor, a luz que chega e essa interação até que algo surge e desabrocha. Aqui, nessas outras pranchas também, toda essa colocação, esse jogo, né, multicolorido que faz esse grande entrelace e que permeia a gente a partir do momento que a gente observa, e isso vem de uma forma muito curativa até. E aqui, esses dois temas são temas que eu acho assim, que são muito importantes. Aqui é a adoração dos três reis magos, né? E aqui é a ressurreição de Cristo. Então, Liane sempre muito conectada com essa espiritualidade. Muito terrena também, mas espiritualizada, com esse religare, né, bem forte em si. E nessas produções a gente vê claramente isso. Bem, e aqui é uma fala de Elisa Metrelier. Quando considerarmos a observação de Rudolf Steiner, deve-se tentar ver a saúde e a doença à luz da teoria da cor, na GA 291. A importante contribuição de Collot d'Herbois para o desenvolvimento da pintura terapêutica torna-se manifesta. Ela pegou a ciência espiritual e a teoria da cor de Rudolf Steiner e baseou sua própria descoberta nelas. Ao fazê-lo, ela foi capaz de proceder a uma cognição e caracterização precisas dos movimentos de cor entre a força criativa da escuridão e da luz. Então, isso é muito importante.
Enfim, da mesma que eu falei antes um pouquinho, né? Há uma interação de cor e escuridão, essa dinâmica é criativa, construtiva e curativa, e a gente tem essa trindade, né? Nesses trabalhos que são desenvolvidos em carvão, pastel a seco, aquarela, molhado, molhado e velado. Então, a gente tem essa imagem desse ser humano integral em sua trimembração de espírito, alma e corpo. E, a partir dessa teoria, a gente tem a possibilidade desse saudável no humano, quando ele está em equilíbrio, né, com seu pensar, com seu sentir e com seu querer. Aqui são duas produções minhas, e o que eu queria mostrar para vocês aqui? Só para vocês terem noção do que eu estou falando em termos da terapêutica, quando a gente trabalha com essa teoria de forma terapêutica, na individualidade de cada cor. Aqui, a gente tem um trabalho em carvão. Para uma pessoa que conhece a teoria, ela já vai identificar de cara qual é a cor que está aqui, que é o amarelo. Em sua retidão, em sua chegada, sem curvas, sem nada, porque a luz desse amarelo, ela é precisa. Aí aqui, com o pastel, a gente vê a mesma imagem, claro, né? A representatividade desse amarelo é em sua assinatura, como a gente fala, com essa individualidade da cor. Então, vejam vocês, o trabalho ele pode ser desenvolvido em vários aspectos, no carvão, como eu falei, no pastel a seco, no molhado e no velado. O como isso vai entrar na obra, né, criada, e que seja curativo, é que é o grande pulo do gato aqui. Então, qual é a função terapêutica desse amarelo? Então, vamos pensar, uma pessoa que não tem foco, uma pessoa que não consegue se concentrar, uma pessoa que tem dificuldade de estar presente. A gente vai trabalhar uma determinada cor que promova essa experiência. E é uma experiência de corpo, alma e espírito. Porque há toda uma honra a esse papel, há todo um respeito àquilo que vai ser desenvolvido. A pessoa tem uma respiração que é ritmada e ela começa essa produção e ela vai tendo respostas desse terapêutico. E é muito belo o processo. Aqui, eu peguei o amarelo porque a gente vê essa manifestação muito clara, né, em termos da natureza, né? Aqui, a mesma coisa, é um carvão e essa cor que está, né, aqui bem na frente, a gente vê essa retidão, a gente vê como que é o reflexo, a gente vê essa interação. E aí, ao vivo e a cores, como eu falo, né, na natureza, coisa que a gente pode olhar para fora da janela, a gente tem a grande substância e escuridão aqui, a gente tem a luz que chega, não consegue passar muitas vezes por essa substância mais densa, mas aquilo que passa, a gente tem aqui, ó, presente, esses raios que nos são como uma chuva de bênçãos, como eu digo, né? Esses raios, e não há quem não olhe para um fenômeno como esse e não se encante. E isso é uma coisa muito importante nessa metodologia, esse encantamento da alma, para que essa transformação da gente possa realmente acontecer. Então, esse brilho nos olhos, essa admiração, esse encantamento mesmo, né? E aqui eu trouxe para vocês uma foto, eu estava chegando em casa um belo dia de chuvaral total, e eis que eu moro aqui bem perto desse outdoor, tem que virar para entrar no condomínio, e esse lindo arco-íris, né, me brinda como um grande presente. E aqui eu ouso falar, né, desse arco-íris como uma mensagem noética também, né? A promessa de esperança é quando a pomba volta, retorna com o galinho, né, em seu bico, e há a experiência desse grande arco-íris como um grande recado, né, de todas as hierarquias superiores para a gente. E Liane, para mim, traz isso como uma grande possibilidade de eu trabalhar quem chega, né, para o meu ateliê, nessa metodologia e nesse auxílio, nesse caminhar juntos, né?
na metodologia. E aqui, né, eu coloco, né, essa questão da foto da Liane em cor, né, com rosas que ela sempre gostou tanto. E essa mulher sábia, né, essa mulher inspiradora, carismática, cativante, enfim, uma mulher que foi muito além de seu tempo. E eu sou muito grata aos seus ensinamentos. Aqui tem uma pequena bibliografia, a gente não tem muita coisa em termos, né, de conteúdo grande, mas a gente tem alguma coisa. E, além de toda uma outra, né, bibliografia, né, da doutora Gudrun, do Liv Good, enfim, e as apostilas. Bom, gratidão, Trinos, gratidão a todos vocês que estão aqui me assistindo, gratidão a quem vai chegar depois para assistir a gravação, e gratidão a Liane, gratidão às pessoas que apostaram em mim também, que não me deixaram desistir, e Liane me ensinou muito a não desistir, e com esse colorido de alma, que eu acho que é a coisa mais importante da vida da gente. A gente precisa de muito, mas a gente precisa disciplinarmente, né, procurar a cada dia ter esse sorriso renovado, ter essa esperança renovada. E para mim, Liane, é isso tudo, e mais um pouquinho. Aqui, se alguém quiser entrar em contato, tirar algumas dúvidas, enfim, eu deixei meu contato. E muito obrigada pela esta oportunidade grandiosa de estar aqui hoje com vocês. Obrigada. Parabéns, muito obrigado, Adair. Nossa, muito tocante a sua apresentação. Tem algumas mensagens aqui aparecendo, te Não dando vi os nada, você vai ter que me parabéns. falar tudo. Depois eu te passo tudinho. Mas sempre assim, maravilhosa apresentação, emocionante, muito obrigado. E por aí vamos. Sim, Você obrigada. você tá com um público muito bom no YouTube também. Eu estou aqui fazendo um pouco do papel de te passar o que as pessoas estão colocando lá. Tá? Uhum. Muito Em nome da obrigada. Trinos, te agradeço muito, né? E a todos os presentes. E queria deixar aqui um espaço aberto para alguma pergunta, se alguém tem algum detalhe a mais que gostaria de trazer aqui para o Daí. Temos um tempinho para isso. É só abrir o microfone e perguntar, tá, gente? Não fiquem tímidos. Odair, oi, Sim. Rubens. Oi, Rubens. O que eu acho interessante é que a Liane, como você mostrou, ela nasce numa região bastante com bastante nuvem, com bastante uma região enevoada, né? E Sim. cinzenta, né? E lá ela tem essa experiência toda inicial e de solidão e de ao mesmo tempo de interioridade, né? No meio daquele fog, daquela situação toda. E é interessante que ela vai desenvolver isso tudo ao longo da vida, mostrando a partir daquela experiência inicial enquanto criança e no meio daquela situação de solidão, o quanto existe de cor, o quanto existe de nuance em todo aquele cinza. Sim. Acho que isso é de uma maravilha, quer dizer, o Sim. quanto nós podemos desenvolver em nossa própria biografia as cores, as nuances que são, digamos, estão ligadas à nossa missão. Acho que isso é uma coisa maravilhosa e que você nos traz com tanta propriedade. Muito Muito obrigada, obrigado. Rubens. Vale lembrar, Rubens, que, como eu falei, no inverno, aqueles rochedos são cobertos de gelo. Formam-se grandes cristais brancos. E no cristal branco existe muito conteúdo. É uma caixinha de tesouros que, na verdade, ela recebeu, né? Se a gente pensar fora de uma caixinha, né? Enfim,
ampliando a mente, ampliando esse olhar com uma sensibilidade, porque o trabalho dela todo é de tamanha sensibilidade, e ela, em sua pureza e em sua percepção, consegue extrair isso tudo. E, claro, mesmo pequenina, não tendo todo um arcabouço, né, estrutural de conhecimentos, enfim, claro, era uma criança, mas a alma dela foi tocada por tudo aquilo. Sua alma carregou essa informação para que esse desabrochar pudesse acontecer no devido momento. Tudo tem um grande tempo na vida, né? E realmente é isso que é o grande convite, para que a gente também encontre essa caixinha onde a gente possa abrir esse grande tesouro, porque a nossa biografia já é esse grande tesouro. E tem tesouro dentro do tesouro, né? E é isso, esse grande colorido. Olha, estou vendo tantas pessoas. Vânia está aqui, Rosângela está aqui. Ai, que felicidade, gente. Estou muito feliz. Stefanelli também está aqui. Gente, eu não vou falar o nome de todo mundo, porque eu sou meio... se eu clicar em algum canto errado aqui, eu vou desaparecer. Então, eu prefiro ficar quietinha. Mais alguma pergunta, pessoal, para o Aldair? Ó, a Maria de Fátima levantou a mão. Pode falar, Maria. Espera aí, que eu tô tentando achar a Maria de Fátima. Cadê Maria de Fátima? Então, Oi. Isso. eu achei muito especial e pensando assim no que Stein falava, que doença não é sofrimento, é uma oportunidade de desenvolver o Cristo que existe em nós. E a vida da Liane, né, a biografia dela mostra muito isso, porque cada fragilidade da saúde dela, ela voltava, né, sempre com mais cores, com mais vida, e o trabalho dela, assim, eu acho que em cima de cada episódio onde ela ia na escuridão, né, ela ia na luz depois e trazia essas cores, esse trabalho magnífico dela. Então, nossa, assim, para quem é da área da saúde, assim, está lidando com doença, com morte, ver uma biografia dessa, assim, dá muita esperança, sabe? De uma pessoa que soube realmente transformar tudo isso. Muito bom, muito obrigada, Daí. tá, pela sua fala, porque é realmente isso, sabe, Maria de Fátima? Essa esperança que está aí guardada também é um grande tesouro. E as forças adversas, elas existem, claro que sim. Mas a gente pode pensar nesse ad, né? Como um advérbio, aquilo que está perto do verbo, adjunto, aquilo que está perto, sei lá o quê. Então, o que é esse ad? É aquilo que está bem perto da gente, mas que a gente pode versar. Como eu vou versar é que faz toda a diferença. E a Liane soube versar de uma maneira gloriosa, no meu ponto de vista. E essa é uma grande mensagem para todos nós. Como que eu vou versar a minha vida? Que narrativa é essa que eu quero pronunciar, que eu quero registrar, né? Porque é muito fácil sentar na beira do meio-fio e chorar as pitangas. Isso é facílimo. Agora, vamos embora, vamos levantar, vamos fazer. Tem que ter uma vontade realmente. E, é claro, ela não permitiu que esses contratempos fossem impeditivos, né, de sua grande narrativa e desse grande legado que hoje a gente tem a oportunidade, né, de estar aqui vislumbrando. Obrigada. Tem a outra Maria de Fátima, são duas, na verdade. A Kanzler, que está com a mão levantada aí já há algum tempo, em seguida a Stefanelli, tá? Pois não? Você tem que falar um pouco mais alto, Maria de Fátima, a gente está te ouvindo muito baixo. Continuo não te ouvindo. Alguém está ouvindo ela? Não, né? Não. Se você tiver um microfone para colocar... Vou passar para a Stefanelli, Maria de Fátima, que aí a gente adianta a pergunta. Você tenta encaixar um microfone, por favor. Stefanelli. Olá, boa noite. Lá Boa também noite. sou da terapia artística, né, Aldair? E também fiz a formação da Colô. Mas eu tenho uma pergunta especial para ti, que eu senti um pouco de falta de a gente olhar um pouco as obras,
né? A obra é tão linda nesses PowerPoints aí, devia de ter alguma coisa. E aí eu te pergunto, porque ela se ocupou profundamente de todo o conteúdo da Bíblia, é quase como se ela também ilustrasse uma Bíblia como Rembrandt, né, ou como Marc Chagall, e eu queria saber qual a obra que te chamou atenção e que te chama, talvez até hoje, para escolher a Collot como a tua biografada, né? Porque acho que pela obra é que te chamou com certeza, né? Porque é uma obra muito atual para os nossos dias e muito para a terapia artística, né? Então, uma dessas obras estava aqui presente, que é a Adoração dos Reis. Eu, assim, desde criança, eu sempre fui uma criança religiosa, sempre fui religiosa mesmo. De nascença, eu sempre tive isso. Eu não tenho religião propriamente dita, mas eu sou religiosa. E ter tido conhecimento da história dos 3 reis magos, de uma grande estrela guiante, né? E dessa caminhada, desse percurso até um determinado objetivo, claro que isso eu estou falando de hoje, né? Não como criança. Como criança, eu achava aquilo assim maravilhoso, como que aqueles 3 andaram naquele, né, cavalo, camelo, sei lá o que é, e foram, tarará. Então, é de tamanha grandeza para mim essa busca, esse colorido que ela colocou. Então, para mim, esse motivo que é de um religare para mim, de um não perder o rumo da vida, saber que tem uma estrela norteadora, a cartografia, sabe? Essa que está aqui dentro e que ela se expande de tal forma que a sua vida tem um objetivo e que você sabe que veio. Você pode até ficar perdido num determinado momento, mas quando você acha esse prumo, acha esse eixo, acha esse norte, nossa, não tem para ninguém. Aí não tem força adversa que vai, sabe? Até tem, mas você vai lidar de uma forma diferenciada. E eu não trouxe mais, porque realmente o objetivo maior era falar da vida, e eu trouxe alguns pequenos exemplos, e claro, para encantar vocês, e se vocês quiserem posteriormente, né, saber mais, podem ficar à vontade em me procurar. Mas realmente os 3 reis magos me encantam muito. Tem uma outra obra que eu acho interessante, mas essa eu não trouxe, porque eu achei que não ia ficar legal aqui na exposição, que é a respeito do todo o mar que ela pinta e o castelo arturiano, porque eu também sou uma pessoa muito arturiana. Então, eu tenho muito, e eu visitei os lugares também, então eu pude estar lá, eu pude respirar aquilo ali e me encantar mais ainda, e sabe, você acaba sabendo, você não tem explicação, eu não tenho como colocar em palavras, né? Mas essa grande percepção e como isso tudo contribuiu para que Liane realmente tivesse todo esse olhar, sabe? Toda essa intuição e conseguisse formatar e trazer para o mundo algo tão concreto e algo tão maravilhoso, tão curativo. Então, eu tenho essas 2 imagens assim como meus 2 nortes, digamos assim, né? E o que me trouxe mesmo para o trabalho com Liane, é óbvio, a gente acha que está escolhendo o biografado, mas o biografado escolhe a gente também, né? E saber da história de vida dela, de todo esse início que eu chamo de atropelado, tem muito a ver com a minha própria biografia. Então, eu sempre falei assim, poxa, eu tenho condições de falar com propriedade sobre essas questões, né, de primeira infância, de segunda infância, de pré-adolescência, e essa luta que é você tentar ser você e não ser parada, seja lá por quem for. Então, Liane me traz muito disso também, que vai de encontro ao meu próprio processo e à minha própria biografia. Então, é uma honra estar aqui falando sobre ela. Muito Obrigado, interessante. Eu posso, só uma réplica, eu posso constatar que tu tivesse esse caminho de Mateus aí, do que está descrito né, em Mateus, os
os Reis Magos, e também essa associação com o espaço da Liane físico, que também tu te reverbera em ti, como as lendas arturianas, ou o próprio Parsifal, que também ela pintou. Muito legal saber disso, desses teus vínculos. Sim, sim, sim. Muito Legal. obrigada, Stefanelli. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos lá tentar mais uma pergunta, então. Maria de Fátima, tente o microfone agora. Eu acho que agora vai dar certo. Com certeza, já deu. Eu me identifiquei muito com essa biografia também. Já fiz terapia, né, com uma terapeuta, e posso dizer, assim, posso concluir, através daquilo que você falou, que desde o início da vida dela, ela teve sombras, e essas sombras, a partir do momento que nós começamos a olhar essas sombras, surgem a luz. Então, ela nunca deixou que a luz dela se apagasse. Cada sombra que ela teve na vida, ela com certeza olhou, pintou e achou a luz. Com certeza. E lembra lá no início que eu falei assim, que recado, né, a Liane traz para a gente, né? E é exatamente isso. Se porventura essa luzinha ficou meio que enfraquecidinha, faz algo para reacender esse grande candelabro interno que a gente tem. Essa grande força crística, nesse sentido, desse grande iluminar de vida, que é potencial de vida, potencial nutritivo para o espírito e de encantamento dessa alma. Então, a gente passa por maus pedaços, sim. Eu costumava falar que não tem tempo ruim, até que eu fui corrigida, falando, tem tempo ruim, sim. É como você vai lidar com esse tempo ruim que vai fazer toda a diferença. E aí eu mudei o meu discurso. Ah, tem tempo ruim? Tem tempo ruim. O que está dentro de mim que pode colaborar para que eu não sucumba, para que eu possa ir adiante e não me perder nesse caminho? E é isso, é reacender essa grande aliança, como eu falo, né? E esse grande candelabro interno. E é a gente ter essa conexão vivificada a cada dia. Daí as festas, né, cristãs que são celebradas, daí os grandes motivos que foram pintados e expressos, e daí a nossa vida, que é, atravessada por isso tudo, e faz a gente ter aquele momento de pausa necessário para que a gente possa fazer o mergulho interno e ter aquela lembrança, se por um acaso esqueceu, da força que a gente tem, né? Então, com certeza. muito obrigada. Mais uma vez, Obrigada muito obrigado, você. Adair. Obrigado a todos. Eu queria, então, já nos aproximarmos aqui para o encerramento, aproveitando, né, para deixar aqui já a mensagem do próximo encontro, né? Eu já apresentei aí a equipe da Trinos, que está aparecendo na tela para vocês, e quem quiser informações sobre a formação biográfica da Trinos, tem aqui os nossos contatos, né? Nós estamos com a turma 2 em andamento, que é essa que está aqui nas fotos, algumas das colegas, das nossas alunas da turma 1 e da turma 2 participaram, estão aqui no nosso encontro, e um dos alunos será o próximo a apresentar a biografia no dia 22 de novembro, o Fernando Rezende, aqui está apresentado como Fernando Guimarães, desculpe, Fernando, não deu tempo de corrigir, mas o Fernando, como está aqui, eu vou pedir que ele mesmo fale um pouco da biografia do Reich, que ele vai apresentar daqui a um mês, Fernando, por favor. Oi, Carlos, boa noite, tudo bom? Dá um beijo aí para a Mônica, para a Heloísa, que eu vi que estavam por aí, para a minha colega Gorete, boa noite a todas e todos. Fernando Rezende Guimarães, né? Então, tá tudo certo. 22 de novembro, 19 horas, estão todos convidados. Vou falar sobre o William Reich. Ele foi um médico, psiquiatra e cientista natural. Ele teve
uma caminhada aí bem diversa ao longo da biografia. Ele foi um discípulo do Freud que foi para a área mais corporal, né? Ele é considerado o avô das terapias corporais. E eu estava ouvindo Aldair, a quem, aliás, eu parabenizo, né, pela apresentação tão colorida, tão bonita. E tem assim alguns pontos, né, em comum, as forças adversas também, que atuaram tanto na biografia do Reich, mas a determinação de viver, a força da vida, a afirmação da vida, sempre muito presente. A biografia dele foi muito intensa, com muitas turbulências, foi expulso de vários países, de várias associações e tudo, mas ele, até o fim da vida, manteve a chama, manteve o vigor de atuar em prol da saúde, em prol do que ele acreditava, das pesquisas, enfim, um trabalho terapêutico também muito bonito. Então, espero vocês aí, dia 22 de novembro, quarta-feira, 19 horas. Tá bom? Muito obrigado, Fernando. E essa apresentação, né, da Aldair está disponível no nosso canal no YouTube, né? Quem quiser indicar, é só passar aí a referência do canal do YouTube da Trinos. E, mais uma vez, Aldair, muito obrigado. É uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito esse convite. E até a próxima. Gratidão a todos, gratidão, Trinos. Obrigada, Daí. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Parabéns, querida. Obrigada. Obrigado, Boa Aldair. noite, pessoal. Boa noite, Trinos. Boa noite, Carlos.